Nascido em São Paulo em 16 de janeiro de 1937, Luiz Pereira Bueno despertou seu interesse pelas corridas aos 7 anos de idade, depois de um despretensioso passeio por Interlagos para acompanhar com os pais a uma corrida de carros movidos a gasogênio. Alguns anos depois, sua irmã mais velha, Silvia, casou-se com Cláudio Daniel Rodrigues, um apaixonado por automóveis que importou um MG e costumava testá-lo em Interlagos. Este cunhado montou uma oficina e Luizinho começou a aprender a lidar com os carros, primeiro apenas com sua mecânica. Depois, passou a guiar os carros da oficina do cunhado em Interlagos, amaciando os motores, e a prática o levou a ser um dos maiores conhecedores do traçado paulistano. Terça-feira, 23 de janeiro de 2024, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela, hoje é dia de Personagem de Terça, hoje é dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, aquele pedido, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para gerar engajamento e para ajudar a gente. Com 19 anos, Luizinho passou a participar de corridas com o Fiat Stanghellini, que era de seu irmão, Vasco. E enquanto seguia na oficina do seu cunhado, que passou a ser uma espécie de ponto de encontro de pilotos e fãs do esporte, conheceu Bird Clemente, que logo propôs uma espécie de parceria. Ambos escreveram o Cinquarrite, que era de um amigo de Bird, na terceira edição das 1000 milhas brasileiras, em 58. No ano seguinte, entrou para trabalhar na Willys, na unidade de eixos e transmissões, e também fez estágio de especialização do recém-lançado Renault Dauphine. Casou-se logo em seguida e retornou às competições 2 anos depois, nas 24 horas de Interlagos. Nessa época, a Willys estava criando seu departamento de carros esportivos. Bueno foi admitido e foi para a França fazer um estágio na fábrica da Alpine, que seria fabricado no Brasil pela Willys. Quando retornou, ingressou no departamento de competições, sendo chefiado por Christian Heinz. Aí focou-se somente nas corridas. Abriu em 62 uma oficina com um amigo de infância, Franklin Martins, e acabou meio que de castigo na Willys, porque correu os 500 km de Interlagos daquele ano com uma Ferrari Lancia, prova essa somente para monopostos. Após a morte prematura de Christian, nas 24 horas de Le Mans de 63, Luiz Antônio Greco assumiu o comando da equipe e formou um verdadeiro time de ases. Além de Luizinho, integravam a equipe Bird Clemente, José Carlos Patti, Wilson Fittipaldi, Emerson Fittipaldi, Chiquinho Lameirão e Carol Figueiredo. Em 64 fez dupla com Chico Landi, que havia entrado como consultor na equipe nas 500 milhas de Porto Alegre e fez sua primeira prova internacional, as 200 milhas de Montevidéu. Em novembro, fez parte do Dream Team, que pilotou o Gordini durante 50 mil quilômetros em 22 dias em Interlagos. Começou 65 vencendo os 1.600 quilômetros do circuito paulistano com o Gordini, ao lado de José Carlos Patti. Passou aquele ano vencendo mais provas em São Paulo e também em Recife. E em 66 venceu os 500 quilômetros de Interlagos com o Alpine A110. As vitórias nas provas longas iam se empilhando. Além de mais corridas em São Paulo, venceu de novo no Recife, em Tarumã e também as 12 horas de Lages, em Santa Catarina. Começou 67 vencendo 2 etapas do Campeonato Brasileiro de subida de montanha, na Serra da Graciosa e na estrada que liga Petrópolis a Teresópolis. A prova disputada no Rio de Janeiro foi a estreia do Bino Mark I, e com ele, ao lado de Luiz Fernando Terra Smith, venceu aquela edição das 1000 milhas, quebrando o domínio dos carreteiras, invictos desde a criação da prova. Despediu-se da equipe em 68 e disputou até início de 69 algumas provas pela equipe CBE, com modelos BMW. Até que em maio foi para a Europa para participar da Fórmula Ford inglesa pela equipe Smart, de propriedade de Sir Stirling Moss. Diz a lenda que um teste havia sido conseguido por Ricardo Ashkar, quando Moss esteve no Brasil para a entrega do prêmio Victor
da revista Quatro Rodas. Só que o teste era para ocorrer em fevereiro. Depois de muita conversa, Moss foi convencido a realizar o teste e Bueno foi tão bem que Moss ainda permitiu que ele escolhesse seu companheiro de equipe. Com o campeonato já iniciado, Moss relutou, mas cedeu um carro para os dois e Ascar abriu mão de pilotar pelo amigo. Bueno teve problemas nas primeiras provas, mas graças a um mecânico da fábrica do chassi, teve seu carro ajustado e realinhado e disparou para o vice-campeonato com 6 vitórias em Snetterton, Croft, Oulton Park e 3 em Brands Hatch. E lembrem-se, ele chegou com o campeonato em andamento. De volta para o Brasil, disputou o torneio BUA de Fórmula Ford e em 70 venceu pela segunda vez os 500 km de Interlagos, agora pela equipe Greco, pilotando um Bino Mark II. Equipe essa, que vale salientar, esteve com a possibilidade de comprar a Brabham, mas a ideia foi abortada pela falta de patrocínios. No final daquele ano, o publicitário Walter Uchoa de Mendonça teve a ideia de montar uma nova equipe em moldes profissionais e, além de Bueno, conversou com Anísio Campos, José Carlos Patti e Chico Rosa. A equipe foi fundada como Equipe Z e no ano seguinte, através de um intermédio com o time de Ascar, nasceu a Z Hollywood, que marcou época no país. Já pela equipe, conquistou em 71 o tricampeonato dos 500 km de Interlagos, o segundo da história da prova a levar 3 conquistas dela. E no fim de março de 72, era um dos pilotos que largavam para a primeira corrida de Fórmula 1 no Brasil, ainda de forma extra-campeonato. Luizinho correu com um March, alugado pela Souza Cruz, para correr com as cores da Z Hollywood. Terminou na 6ª colocação, o que lhe daria um ponto caso a prova fosse válida pelo campeonato. Em julho, participou dos 1000 km de Zeltweg, depois que o Porsche da equipe foi para a fábrica da montadora em Stuttgart para uma revisão completa no motor. Acabaram abandonando depois de ironia, serem tocados por José Carlos Patti, que era um dos sócios do time e na corrida austríaca formava dupla com Helmut Marko. Mas o 7º lugar na classificação e a excelente performance na corrida, em meio a grandes nomes e carros do esporte a motor mundial, foi considerado um excelente resultado. Luiz Pereira também esteve no grid da última prova em solo brasileiro com carros importados, que acabou sendo a despedida do Porsche 908/2, que foi vendido para um colecionador. Em 73, disputou sua única corrida oficial na Fórmula 1 em Interlagos. Mais uma vez, a Souza Cruz alugou um carro, dessa vez um Surtees. Sofreu nos treinos com um carro inguiável devido a uma montagem errada dos triângulos dianteiros e na corrida, uma pane elétrica cortou o motor na subida da junção. Foi aos boxes, voltou à prova, mas apenas para completar em 12º. No mesmo ano, passou a correr na divisão 3 com o Opala e depois com o Ford Maverick. Após ficar de fora em 74, retornou no ano seguinte com um protótipo divisão 4, feito pelo argentino Oreste Berta, equipado com motor Ford Maverick V8 nacional, que foi a sensação da temporada. Bueno obteve 7 vitórias e foi campeão na categoria. Mas ao final do ano, a Hollywood anunciou que não ia mais patrocinar a equipe. Sem saída, os sócios encerraram as atividades. Ficou 1 ano e meio como sócio da Bantec, o banco técnico, propriedade de Franklin. Voltou às pistas em 78, mas correu apenas uma prova da Divisão 1 com um Opala em Jacarepaguá. Depois só voltou às pistas em 82, aos 45 anos, para disputar na Stock Car. Seu melhor resultado foi o 9º lugar em Tarumã. Fez sua despedida das competições em 84, ao lado de Leandro Duarte, com o 8º lugar nos 1000 km de Brasília. Depois disso, o Peroba, como era conhecido pelos amigos, se mudou para Atibaia, onde se casou pela 3ª vez e, mesmo um pouco afastado das pistas, comparecia a eventos que era convidado e prestava serviço de consultoria na área de automobilismo de competição. No fim de 2010, Luiz foi diagnosticado com um câncer que atingiu seu pulmão e ossos. Recebeu ajuda financeira de seus amigos para custear o tratamento, mas acabou não resistindo e partiu aos 74 anos em fevereiro de 2011.
Em uma cerimônia que teve alguns de seus carros mais marcantes, teve suas cinzas jogadas no Autódromo de Interlagos, palco de muitas das suas vitórias. Mas antes de partir, lançou o livro Paixão e Técnica ao Volante, onde além de contar suas vivências como piloto, deixou sua imensurável e inestimável experiência tanto aos jovens postulantes do esporte, quanto a amadores apaixonados que correm pelo simples gosto do esporte a motor. Eu disse aqui outra vez que é muito legal a gente relembrar os grandes nomes do nosso esporte a motor, que, independente de terem ou não feito sucesso lá fora, foram um dos gigantes que ajudaram a moldar o automobilismo nacional. O Luiz Pereira Bueno, com certeza, é um desses, fez parte daquele esquadrão que tinha a Willys nos anos 60, fez história com a Z Hollywood, que aquele carro era maravilhoso, aquele carro branco e vermelho, mais vermelho do que branco, né? E deixou sua marca. É mais um dos gigantes que já se foi para o lado de lá e que deixou sua marca, e por isso ele está aqui e eu tenho certeza que vocês gostaram, né, pessoal? Semana que vem é a vez de mais uma lembrança para a gente relembrar. Então, o Personagem de Terça está de volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, procurem a gente por PGM Papo Veloz. Sexta-feira tem aquecimento, a gente espera vocês então, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau.